não sabia o nome da garota. Eu não sabia quem era a menina. Ele falou, eu sinceramente, eu me choquei com isso, apesar de estar, né, de ser jovem e estar aí no mundo. Mas ele falou, isso está muito difícil. Como é que você vai arrumar uma namorada, né? Uma namorada que realmente as meninas, elas querem, se a gente não atende, a gente leva outros nomes. Então ele falou, tá difícil isso, né? Então essa facilidade, né, a facilidade do sexo, a facilidade do ficar, né? Isso aí causa muito problema e acaba antecipando um casamento muitas vezes. Porque quando a gente chama de casamento, não é só o que se está assinando, não. É uma união. Juntou, né? Lá no tempo da minha bisa, ela falava, juntado com fé, casado é. Então, aquela pessoa que se assume, que queira realmente construir uma família, o legal é que ela faça tudo de acordo com a lei. A gente tem as nossas leis, né? Nós temos tudo isso. Embora agora a lei está protegendo de qualquer forma os filhos, protegendo aquele companheiro que não tem nada assinado. Então, de qualquer forma, mesmo não se estando ali casando com um papelzinho e assinando, está casado e a lei está protegendo. O bom é fazer tudo de acordo com a lei, né? Porque nós estamos numa cultura que é aí supervisionada pelas leis e a gente deve cumprir. Mas mesmo assim tem que se assumir responsabilidades. Então essas uniões fortuitas, esses encontros, esses ficares aí, né, que acontece muito, acaba gerando uma união precipitada e dessa união nascem muitas vezes filhos que têm comprometimento com essas almas, mas que não tiveram uma encarnação assim planejada como se planeja normalmente na união dos casamentos provacionais. Não quer dizer que seja uma encarnação perdida, de forma nenhuma, mas vai dar mais trabalho, porque aí são outros resgates a se fazer e complica um pouquinho. Na sua generalidade, o matrimônio é laboratório de reajustamentos emocionais e oficina de reparação moral. Esse que é o problema, por isso que a gente vê as dificuldades enormes dos casamentos, né? A gente fala assim, casamento tende a acabar, coisa nenhuma. Olha, quando eles começaram a agir isso, já não tinha mais espaço, estava tudo lotado. Aí eu ainda falei, gente, agora tem que fazer assim, num determinado momento, quando uma moça, ela deseja casar, ela vai ter que contratar tudo. Ela vai ter que alugar um lugar, contratar. Depois ela pensa no noivo. Porque está mais fácil arrumar um noivo do que arrumar espaço para casar. Eles não. Foi uma dificuldade para eles conseguirem, tudo lotado. Casamento só daqui a um ano, não tem mais, está tudo lotado. Está tudo cheio. Aí a gente vê que está acabando. Acabando nada. Né? Quando se pensa, olha, todas as pessoas, todas as almas, isso além de ser cultural no nosso mundo aqui, no nosso país, as almas necessitam desses reajustes, elas necessitam dessa união. Por isso que isso não vai acabar nunca. Porque é realmente no palco familiar que nós reencontramos os nossos afetos e desafetos. Né? O casal, dificilmente, existem os casamentos por amor, mas dificilmente um casal casa por amor no nosso mundo. É uma paixão. Essa paixão, essa afeição, ela é extremamente necessária para aproximar essas almas. Porque amor é um sentimento sublime. Amor é conquista. Conquista através de uma vivência, através de um relacionamento, né, doloroso muitas vezes. Né? A gente pode até comparar casamento, aquele estilo antigo que agora tem modernidade, né, de tirar aquele apêndicezinho dos pregos. Antigamente, para que o prego perdesse aquele apêndice que inutiliza ele, a gente ainda compra preguinho assim com aquelas beiradinhas que não vai prestar, tem que separar e jogar fora. Eles eram jogados dentro de uma maquininha e aquilo ali ficava girando, girando, girando. Através do atrito, perdia-se o apêndice. E casamento é mais ou menos isso. Através do atrito das almas ali encarnadas, dos problemas que surgem,
das almas que vêm para a nossa casa como hóspedes do plano espiritual e nem sempre são amigas, as almas vão burilando, vão melhorando aquele natural, que aquela frase é terrível, né? Quando um vira para o outro, que um reclama, que o outro não está muito bom, que não está gostando muito da situação, ele fala assim, olha só, meu natural é esse, quem gostar de mim tem que gostar do jeito que eu sou. Isso é terrível de se ouvir, né? Porque a gente está nesse mundo justamente para melhorar, para progredir, né? Aí vai aquela historinha do escorpião, né? Que deu carona, a rã deu carona para ele. Ele falou que ela podia fazê-lo atravessar o laguinho tranquilamente, que ele iria, em agradecimento, não iria ferrá-la. Ela falou, olha que você vai me ferrar. Ele falou, não, você me atravessa. Aí no meio do laguinho lá, o escorpião crava lá o seu ferrão na rã. E ela falou, poxa, você prometeu que você não ia fazer isso, agora eu vou morrer. Aí ele falou assim, pois é, eu prometi, mas meu natural é esse, né? Então, se a gente ficar com esse negócio de meu natural é esse, nós vamos ficar fisgando a pessoa que a gente ama, a pessoa que a gente escolheu para participar, ser parceiro na nossa vida, nessa encarnação, e nos ajudar a evoluir. Então, é importante que a gente entenda que casamento é isso, é reajustamento emocional. Foi o que eu falei para eles, eu falei assim, gente, vocês estão empolgadíssimos, vocês estão apaixonados, mas tem que aproveitar esse momento aí para começar a sublimar esse sentimento, que isso não é amor ainda não. Amor vocês vão conquistar na medida em que vocês vão vivendo, que os problemas vão surgindo e que vocês vão superando e vão chegar com certeza a uma sublimação, como muitos, né, chegam, como uma grande quantidade de casais chegam. Mas tem que insistir. Não vão achar que isso tudo lindo, maravilhoso, que é amor, porque não é. Quando isso não fica bem entendido, nos primeiros problemas já começam a pensar em separação, né? Já começam a querer fugir da responsabilidade que assumiram. Então não é por aí, né? Então casamento é reajustamento emocional, reparação moral, através do qual espíritos comprometidos se unem para tarefas no ministério familiar. Isso aí é a realidade, é o fato. Né? No início tudo é lindo, tudo é bonito, mas depois vão aparecendo as características reais de cada um na sua personalidade, na sua moralidade, reminiscências do passado, porque não se unem por acaso. Olha só, a prova de que não se unem por acaso está para todos verem, né? Às vezes, quando chega um rapaz, está num grupinho com seus amigos, aí olha um grupo de meninas, de jovens, de moças também, mas uma em especial desperta a atenção de um rapaz também em especial. Às vezes nem é a mais atraente, às vezes nem é aquela que mais tem um porte, uma plástica bonita, às vezes não é ela. E, no entanto, desperta um interesse tão grande e é nela que ele vai mirar, é nela que ele vai pensar. E ali começa a surgir um interesse, algo os aproximou. O quê? Né? O que faz um rapaz se interessar por uma menina no meio de tantas outras moças com os mesmos dotes, com os mesmos quesitos, né? Algo que está além daquilo que os olhos veem, né? Então, ele vê nela o que ninguém mais vê, e ela vê nele também o que ninguém mais vê, e não vê o que todo mundo vê. Aí são os problemas que surgem, né, para cada casal. Mas os próprios espíritos protetores aproximam essas almas que precisam se reajustar. Então, depois, né, quando aquela taça matrimonial do brinde, né, cheia de alegria e de amor, depois resta um sabor amargo ali muitas vezes, né? Mas isso, ninguém hoje em dia, né, principalmente com as experiências de ficar, que eles fazem experiências antes também,
Ninguém se une, ninguém assume compromissos sem ter esse conhecimento. É o lado bom dessa aproximação que antigamente não tinha, né? Muitas vezes o casal se conhecia na hora do casamento, que as famílias que realizavam, né, que escolhiam esses parceiros para as suas filhas e para os seus filhos. Então, isso não era bom também. Mas isso tudo fazia parte também de uma necessidade kármica. Tudo no seu tempo, de acordo com a época, de acordo com o lugar, de acordo com a evolução do pensamento e a evolução dos tempos. Fundamental, entretanto, que os cônjuges, que eu não gosto dessa palavra quando eu não vou refazer esses painéis, porque a gente vai se adaptar à modernidade, à tecnologia, mas eu prefiro consorte. Cônjuge dá uma ideia de que um está subjugado ao outro, né? E não é bem assim, são consortes. É mais bonitinho, né? Que os consortes procurem recursos num esforço individual para superarem o grande inimigo de qualquer relação, que é o egoísmo. O egoísmo acaba com qualquer relação, né? A gente tem que deixar o eu para lá. Agora, lembrando também que uma união, um casal não se torna um porque se juntou, né? Isso a gente tem que pensar. Obrigada, Márcia. É necessário perceber que o nós da comunhão afetiva não opera a fusão de dois seres que a constituem. Esse é outro erro de se pensar. Não precisa haver egoísmo, mas cada um continua sendo um. Cada parceiro no ajuste continua sendo um mundo por si. Não se tornam um, os dois. É outro engano a se pensar, e isso é outra coisa que frustra muito um relacionamento. E nem sempre as características de um se afinam com as do outro. Daí a conveniência do mútuo aceite para a melhoria do casal. Aí entra a questão da aceitação. Eis o problema. Precisamos aceitá-lo e aceitá-la da maneira como se apresentam no início, para que depois, na convivência, as coisas possam se adaptar e as coisas podem funcionar bem, né? É necessário o respeito à individualidade de cada um. Cada um continua sendo um. Vão se juntar as escovinhas de dente. Não vão usar a mesma, não. Lá no banheiro vai ter duas escovinhas, cada um com a sua, cada um com o seu sentimento, cada um com a sua maneira de ser. E aí, o respeito que cada um terá que ter pelo outro vai favorecer a adaptação, a aceitação. Quando nós convidamos alguém para a nossa casa, para se hospedar na nossa casa ou para fazer uma viagem, essa pessoa convidada tem uma bagagem que nem sempre é do tamanho que a gente gostaria que fosse. Às vezes a gente convida uma pessoa para passar um fim de semana na casa da gente, ela está às 30 malas. A gente não tem nem onde botar e fica pensando, será que ela vai ficar uma semana mesmo ou é o ano todo? Convite para viajar, a mesma coisa, né? A mesma coisa. Meu filho, o irmão desse que casou, ele é meio estressadinho. Quando ele sair em grupo com amigos, ele fala, olha só, não traz 30 malas não, é uma mochila para cada um, hein? Que meu carro não é burro de carga não. Ele já, suavemente, né? Desse tipo, ele já falava com os amigos, uma mochila para cada um, tá bom, hein? Então a gente não pode esquecer que quando a gente convida alguém, tem uma bagagem.